Olá pessoal, eu me chamo João Vitor Bosch da Silva e o meu artigo analisa a evolução da produtividade agropecuária brasileira com DEA e IPM, uma análise dinâmica. Sobre a introdução. Aqui parte do pressuposto que o agronegócio é um setor de importância econômica nacional e mundial bastante considerável. E principalmente de que nos anos 90, com a Revolução Técnico-Científica, a Revolução Verde, além de aspectos conjunturais macroeconômicos especialmente, culminaram na melhoria da produtividade agropecuária brasileira. E com isso, não só no país, mas também internacionalmente, pesquisas científicas de eficiência e produtividade têm sido substanciais ao longo das últimas décadas no contexto do agronegócio. A introdução leva, então, justamente às questões de pesquisa, que foram essas duas, né? Se a dinâmica da produtividade do agronegócio brasileiro se alterou entre 2006 e 2017 e qual é a origem dessa mudança, se é de alterações tecnológicas ou de eficiência técnica. Meus objetivos, então, foi mensurar a evolução da produtividade agrícola dos estados brasileiros, a fim de analisar se essa dinâmica é oriunda sumariamente de fatores tecnológicos ou de ganhos de eficiência. Tudo isso pela utilização de duas metodologias não paramétricas, a análise envoltória de dados, para análise estática inicial, e o índice de produtividade de Malmquist, que efetivamente realiza a análise dinâmica espacial da produtividade. Espacial não, perdão, temporal. Aqui vamos para os procedimentos metodológicos. Bom, de forma mais detalhada, os métodos utilizados foram análise envoltória de dados, clássico, modelo clássico com retornos variáveis de escala, mas pela necessidade imposta pela pesquisa, também utilizei a adição ao procedimento de supereficiência de Anderson e Petersen, que permite discriminar as unidades eficientes, né, isto é, aquelas que atingiram score igual a 1, quando estas são muitas. E por fim, o índice de produtividade de Malmquist. As variáveis foram basicamente insumos e produtos do agronegócio brasileiro. Resultados e discussão. Para análise estática, apenas 4 dos 27 estados brasileiros não foram eficientes, segundo o modelo clássico de análise envoltória de dados. Bahia foi a unidade federativa de maior ineficiência técnica, com a possibilidade de expansão equiproporcional de insumos e produtos em aproximadamente 15%. E a escala produtiva aqui não foi um fator preponderante na determinação da eficiência técnica agropecuária desses estados. Ainda pela análise estática, utilizando o procedimento de Anderson e Petersen de supereficiência, foi possível discriminar esses muitos casos eficientes que eu tive na análise inicial. A partir dessa análise, as UFs com maior score acima de 1 foram o Espírito Santo, Distrito Federal e Amapá. Para o primeiro caso, seria possível, conforme observado, aumentar o consumo dos insumos em 30% e ainda assim este se manter eficiente. Para o segundo, em 140% e para o terceiro, em 100%. Na média, para as unidades eficientes, seria possível aumentar a utilização dos insumos em aproximadamente 41% e esses ainda se manteriam na fronteira eficiente. Para a análise dinâmica, por outro lado, foi observado que os estados brasileiros mantiveram o mesmo nível de eficiência produtiva no espaço temporal analisado, de 2006 a 2017, de forma que o indicador de mudança de eficiência técnica se manteve quase igual a 1, e quando este é igual a 1, indica a não alteração, o desempenho constante, né, em termos de eficiência técnica. Em termos de mudança tecnológica, o indicador abaixo de 1 já indicou que houve uma redução considerável nas tecnologias disponíveis no agronegócio, que foi da ordem de 19%. Como está abaixo de 1, a gente pode dizer então que houve uma redução da disponibilidade tecnológica no agronegócio brasileiro, de 2006 para 2017. Aqui está a tabela, que basicamente detalha um pouco mais do que eu falei, que está melhor descrita e discutida no artigo. Também foi analisado esses resultados pela distribuição espacial, em que foi observado que Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Roraima se aproximaram mais da fronteira de melhores práticas entre 2006 e 2017, o que quer dizer que elas melhoraram o desempenho técnico e eficiência entre esses anos.
houve a melhoria da gestão dos insumos para a produção da receita agropecuária. 7 estados regrediram sua fronteira de produção entre 32% e 72% por conta de involução tecnológica, ou seja, de redução de tecnologias disponíveis no agronegócio brasileiro. Piauí e Amapá registraram um deslocamento de suas fronteiras correspondente a 37,4% e 30% aproximadamente. Foram casos bastante consideráveis, bastante expressivos. Aqui está o mapa que está melhor discutido dessa distribuição espacial da minha pesquisa. Já nas conclusões, bom, para análise de eficiência, percebeu-se um desempenho homogêneo entre os 27 estados e a DEA com supereficiência permitiu ranquear as unidades eficientes. A análise dinâmica indicou a manutenção dos scores de eficiência técnica e as mudanças tecnológicas indicaram uma perda de tecnologia produtiva. É isso, obrigado.